Muito bem, de volta aqui com o seu Brasil Gente na tarde de hoje, dia 20 de fevereiro. Já estou aqui no estúdio com o professor Paulo Fernandes, professor da Universidade Estadual aqui do Estado do Maranhão. Já ensina aqui na universidade há um ano, né? Mas está aqui no Maranhão há 4 anos. Você é da onde? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Marcos. Eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Logo ali, dobrando a esquina, você no instante chega lá, uma terra turística muito maravilhosa. Convido você a conhecer também nossa orla. Então, eu trabalho na UEMA como professor no Centro de Ciências Tecnológicas e trabalho especificamente no curso de Engenharia da Computação e apoio também a pós-graduação lá, um mestrado em Engenharia de Computação e Sistemas. Okay? Aí tem muitos trabalhos já que o senhor, já vi que aí pesquisa no Google é o que não falta, né? Tem muitos resultados lá, mas inclusive hoje a gente vai falar sobre pesquisa da UEMA, né? Que inclusive tem a participação de uma aluna maranhense, né? Sobre antenas bioinspiradas. Eu queria que o senhor já começasse explicando para o público o que se trata sobre isso. Claro. Se você tem um celular na sua casa, na sua mão, você usa uma TV, você está assistindo, obviamente você está usando uma antena. Então, uma antena é um dispositivo que ele vai emitir e vai receber onda eletromagnética, ok? Então, no caso de antenas bioinspiradas, nós olhamos para a natureza para resolver problemas que nós encontramos na engenharia. Pode ser um braço robótico que imita meu braço, o movimento do punho. Então, no caso das antenas, nós olhamos para as plantas. O que é que uma planta tem que pode nos ajudar? Uma planta, ela utiliza ondas eletromagnéticas, a energia luminosa, que pode ser entendida a luz, que pode ser entendida como onda eletromagnética, para poder se alimentar. Então, ela tem dentro dela o cloroplasto, e no cloroplasto ela tem uma gama de antenas, pequenas antenas que recebem os fótons, depois ela pega aquilo ali, é levado para um sistema complexo, e lá é feito o processo que nós conhecemos como fotossíntese. Então, a antena, no caso da planta, ela funciona como uma antena receptora. Então, com isso, nós entendemos que a forma da antena, ela tem um perímetro, que é uma estrutura, o perímetro dessa estrutura, ela é otimizado para captar mais ondas eletromagnéticas no menor espaço. E isso nós utilizamos para resolver problemas, porque cada vez que eu tenho dispositivos menores, eu preciso ter equipamentos menores, preciso de dispositivos menores para colocar dentro desse equipamento. Então, nós utilizamos a forma das plantas para isso, para resolver esse problema. Eu já trabalho com antenas bioinspiradas desde 2015 no mestrado, lá no IFPB, depois no doutorado na UFCG. Temos alguns trabalhos realmente publicados, você vai encontrar. Se procurar Bioinspired Antennas, antenas bioinspiradas, vai ter um trabalho 2 ou 3 ou 10 lá, que serão nossos, que nós estamos participando. E esse trabalho em específico, Marcos, que é feito na UEMA, certo? É um trabalho de ponta, nós chamamos de estado da arte, não é algo que você vai usar o ano que vem ou daqui a um... Não, coisas que vão ser projetadas e vão ser utilizadas para desenvolver novos dispositivos, certo? Essa é uma linha de pesquisa em eletromagnetismo. Então, lá nós utilizamos a forma bioinspirada de uma folha elíptica e lá utilizamos nesse trabalho, que você também tem aí, né? Depois pode mostrar ao pessoal o link, nós utilizamos um número de ouro para aumentar o perímetro dessa estrutura e depois nós utilizamos um refletor atrás da estrutura para modificar aquilo que nós chamamos de parâmetros da antena, que é as frequências que ela trabalha, ganham alguns parâmetros para que possa ser utilizado em diversas formas. Okay? Então, a aluna ela se propôs a fazer isso no ano passado, nós começamos a pesquisa, começamos a levantar a estrutura, fizemos alguns testes, projetos, simulação, construímos, medição. As medições não foram feitas aqui, nós não temos o equipamento não é barato, ele é caro. Então, fizemos parcerias para isso, parcerias com outros estados. Lá no IFPB e na UFPB, na UFCG, nós medimos essa antena, vimos que ela funcionou muito bem, preparamos um artigo e submetemos, foi publicado numa das melhores revistas do mundo, que é a Nature, um braço tecnológico da Nature, que é a Scientific Report. Nós publicamos, o trabalho foi muito bem aceito. Eu fico muito feliz que uma aluna daqui e uma aluna que ela não fez engenharia, olha só, ela fez licenciatura em matemática, se propôs a estudar um tema que é muito complexo. Eu até falei com você já que quando a gente trata de ciência, uma coisa é você ter ciências, imagine como uma gradação. Então você tem as ciências, não em grau de importância, mas grau de dificuldade.
pessoas trabalhando em dificuldades. Você tem as ciências, aí você tem as engenharias, aí você tem uma coisa chamada engenharia eletromagnética, que é aquilo que eu trabalho, é um pouco mais alto, e dentro da engenharia eletromagnética tem o desenvolvimento de dispositivos eletromagnéticos, que é o que eu faço, que é um negócio bem mais alto, requer uma física, uma matemática específica para aquilo, não é trivial, não é 2 mais 2 igual a 4, mas não é impossível e nem difícil. Se fosse, eu não tinha feito. Sempre tem o que nós vamos utilizar para crescer e desenvolver. E foi muito bom que ela quis aprender, se gostou da pesquisa, mesmo trabalhando, ela é professora da rede privada, professora de matemática, então teve que aprender uma gama de coisas, teve que crescer, se desenvolver, e foi maravilhoso, porque teve um bom trabalho, não teve apenas o artigo, teve uma patente, também ela participou de um outro artigo num congresso internacional, então ela terminou o mestrado dela no PEX, com um artigo numa grande revista, um artigo num grande congresso e uma patente, que é uma coisa devolvendo alguma coisa daquilo que ela mesma recebeu. E nós não trabalhamos apenas com isso, Marcos. Nós trabalhamos também com outras coisas. Nós trabalhamos, por exemplo, você já viu o coco babaçu? Nós estamos na terra do coco babaçu. Exatamente. Qual de vocês que está me ouvindo agora pegou um coco babaçu, apertou ele com a mão e você conseguiu tirar a casca dele, quebrar a casca dele? É bem complicado, né? Devia ter trazido um, não é? Eu sou culpado disso, eu não trouxe. Então, nós fizemos uma técnica há alguns anos dentro do IESCT, uma promoção da FAPEMA, onde nós estamos muito gratos pelos projetos da FAPEMA, do Estado que tem patrocinado. Precisamos apenas ter uma oportunidade como essa para dizer o que a gente está fazendo, que é bom. Então, dentro desse projeto, nós pegamos aquilo que eu trabalho, a onda eletromagnética. Então, veja, eu peguei isto e apliquei onda eletromagnética dele. Literalmente, eu coloquei dentro de micro-ondas. Mas não é só colocar, é saber porque está colocando tempo, potência. E com isso, eu fiz com que a casca se tornasse mais dúctil. Assim, você pega um coco babaçu, você aperta ele, quebra todinho e tira a casca dele, ficando apenas o mesocarpo, que é utilizado para fazer a farinha, né? Que coisa interessante. Isso é um projeto maior para ajudar as quebradeiras de coco babaçu. Nós fizemos também uma máquina, depois eu posso te mandar, que ela quebra coco babaçu, mimetizando aquilo que a quebradora faz. As outras máquinas transformam as quebradoras de coco, muitas vezes, em catadoras de coco. Então, quanto você pagaria para uma catadora de coco? Muito pouco. Então, ela precisa ela mesma trabalhar, ela mesma quebrar. Então, nós mimetizamos esse movimento e estamos otimizando essa máquina para entregar um melhor produto, para fazer aquilo ali crescer, para tentar dar alguma coisa boa para a sociedade, para devolver aquilo para a sociedade. Também, o ano passado, nós tivemos um artigo numa grande revista com aprendizado de máquina, que é uma responsabilidade do professor Evaldo, que ele é coordenador do laboratório que eu trabalho, que é o LAPS. Eu sou um braço do LAPS, trabalhamos com IoT e ondas eletromagnéticas, e ele trabalha com aprendizado de máquina, com inteligência computacional. Então, um aluno dele do mestrado, nós trabalhamos também com ele, o Tiago, ele, a partir de dados retirados de animais zoométricos, de cães, foi possível criar uma máquina e fazer com que uma máquina aprendesse a identificar se o animal está doente, certo? Unicamente com os dados zoométricos dela, olhando o animal, entrando com aqueles dados, e a máquina diz que ele tem uma probabilidade grande de ter determinada doença. Isso evita de fazer testes laboratoriais, porque se o animal já não tiver, você não precisa, mas se ele tiver uma probabilidade de ter, faz o teste laboratorial, você consegue separar melhor os animais que estão sendo trabalhados. Isso foi feito na Baixada Maranhense, para tentar ajudar também o desenvolvimento. É uma das nossas pesquisas. Outras pesquisas que nós temos também são com dados biológicos humanos, para tentar identificar índice de gordura e doenças cardíacas a partir de dados antropométricos. Por exemplo, o tamanho do seu pescoço, o braço, o abdômen, a panturrilha. Identificar se você tem uma probabilidade de ter ou não uma doença a partir destes dados antropométricos. Então, veja, nós estamos trabalhando e tentando servir a sociedade e devolvendo aquilo que nós recebemos. Claro, com parcerias. Um grande parceiro nosso no Estado é a FAPEMA. Nós temos também agora um outro projeto, vamos trabalhar no Porto, né? Houve um grande edital, está sendo trabalhado também com aprendizado de máquina, desenvolvimento de estruturas. Uma das coisas que nós trabalhamos também é com IoT, Internet das Coisas, tendo pequenos dispositivos para automatizar, não apenas automatizar residências, mas criando rede de sensores. Imagine o seguinte, você tem, vou falar de produção agrícola, smart farm, fazendas inteligentes, onde você coloca
tem lá que quer medir temperatura do solo, temperatura dentro da planta, você pode medir alguns dados que você queira medir, ou pode utilizar uma câmera e ver a estrutura da planta. Então, tudo isso pode ser feito com essa rede de sensores e é isso que nós estamos fazendo e tentando demonstrar da melhor maneira possível. Agora, professor, a gente tem essa antena, a história da antena, né? Que a gente volta novamente, porque afinal tem braço aí de uma aluna, de uma maranhense. Certamente isso aqui vai ser utilizado daqui a 5 anos, 10 anos, no futuro, vamos dizer assim. A gente inclusive tem foto aí, ó, a imagem, que o pessoal está vendo agora, né? Vamos explicar mais ou menos. Ele é pequeno, né? Pela imagem parece ser grande, uma placa grande, mas é pequeno. Centímetros, né? Eu sou culpado que eu não trouxe a antena, mas ela é desse tamanhozinho assim. Ela tem aproximadamente 2,5 polegadas, 5 no máximo 4,5 centímetros, menos de 5 centímetros. Então, uma outra estrutura, fosse uma antena quadrada, que tivesse para colocar nessa mesma antena, ela seria 9 vezes maior do que essa antena é. Então, essa antena, ela mimetiza, eu utilizo a forma de uma folha elíptica. Você pega uma folha, como fosse uma folha de coqueiro, né? Um pedaço da folha de coqueiro, então você tem uma folha elíptica. Em cima dessa folha elíptica, nós calculamos o tamanho dela, a dimensão dela pelo número de ouro, certo? E nesse número de ouro nós retiramos estruturas de dentro dela, pode ver que ela tem uns cortes iguaizinhos às folhas, para aumentar o perímetro. E em cima disso colocamos um refletor atrás, fazendo com que essa potência toda fosse radiada para frente e com isso nós modificamos outros parâmetros da antena. Ok. Professor, obrigado pelos seus esclarecimentos aqui, todos esses projetos que foram desenvolvidos aqui no estado do Maranhão, né, inclusive por alunos, inclusive premiado, né? Teve aí vários sites que divulgaram, né, essa questão aí, muito bom. Esse foi o professor Paulo Fernandes, professor da Universidade Estadual do Maranhão, né? Falou aqui sobre essas antenas bioinspiradas, né? Professor, hoje não? Antes que eu termine, eu gostaria de agradecer que nós ganhamos no ano passado, fomos premiados também com a menção honrosa no Prêmio Servidor 2022. Justamente por causa desse trabalho do Coco Babaçu, de quebrar. Babaçu, né? Temos trabalhos premiados também. Isso é muito bom. Isso é muito importante, né? Potencializa e também entrega para a população essa outra parte, né? Inclusive, a gente vai falar agora sobre a Vila Palmeira, né? A situação complicada por lá. Moradores chamaram a nossa equipe